Olá! Hoje eu quero falar para você sobre um assunto muito interessante que é como é que se organiza a biodiversidade de árvores e arbustos no nosso cerrado. Esse assunto pode ser chamado de regiões florísticas do cerrado. Esse trabalho é um resumo de uma pesquisa científica que investigou a biodiversidade florística do Cerrado e do Pantanal. Essa pesquisa ela foi feita por cientistas brasileiros na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, e foi publicada na revista científica Plant Diversity. A referência completa está nos comentários aqui do vídeo. O Cerrado é um dos grandes domínios geográficos do Brasil, né? O professor Aziz Absaber, da USP, que ele já faleceu, mas ele foi um dos grandes estudiosos da geomorfologia do Brasil, e ele definiu que um domínio geográfico é uma região geográfica que tem um relevo, que tem solo, clima, vegetação, que são diferenciados das outras regiões. O domínio do Cerrado é enorme, tem cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados. Vai desde o Piauí, no norte, até o Mato Grosso do Sul e o Oeste Paulista, e tem limites aí com quase todos os outros domínios brasileiros, que são a Mata Atlântica, a Caatinga e a Amazônia. Então você já deve ter ouvido falar dessas regiões como biomas, né? Mas o melhor nome mais adequado é domínio geográfico e não bioma. Eu vou fazer um outro vídeo explicando direitinho o que é bioma, mas aqui nesse vídeo eu vou chamar essas divisões de domínios geográficos. A vegetação mais comum no domínio do Cerrado é a savana. A savana é essa vegetação que é aberta e ela é dominada por herbáceas, plantas herbáceas, principalmente gramíneas, né? Um campo, parece um campo com um capim alto, tem uma biodiversidade lindíssima de ervas e tem arbustos e árvores espalhados, mais ou menos espaçados, às vezes mais adensados, às vezes mais espaçados. Nessa bela foto, a gente vê uma visão assim da savana, né? Você vê que tem algumas árvores. Nessa savana aqui da foto, tem poucas árvores, né? Às vezes tem mais, às vezes tem menos. E não é uma savana qualquer o Cerrado. O Cerrado é uma super savana, pois a savana do Cerrado é considerada como a mais rica em biodiversidade do planeta Terra. Além disso, o Cerrado é uma região com intenso endemismo, que tem muitas espécies que vivem somente nesse domínio. Um exemplo é a carobinha. O nome científico da carobinha é Jacaranda ulei. Ela é uma espécie que é restrita aos cerrados de Minas Gerais, Goiás e do Distrito Federal. É um exemplo de uma planta endêmica do Cerrado brasileiro. Mas não é só a savana que tem no domínio do Cerrado. O domínio do Cerrado também é coberto por manchas de florestas secas, chamadas florestas decíduas, como a gente vê nessa foto à esquerda aqui, embaixo, né? Florestas que na época seca perdem todas as folhas. Também florestas semidecíduas, que perdem as folhas de algumas árvores na época seca. E as chamadas matas ripárias ou florestas ripárias, que ocorrem ao longo dos rios. Esse outro mapa mostra uma visão mais geral da distribuição dos diferentes tipos de vegetação que tem dentro do domínio do Cerrado e do Pantanal também. Esses tons de rosa, aí mais escuros e mais claros, eles representam diferentes tipos de savana. Tem mais de um tipo de savana. Os tons de verde representam tipos diferentes de florestas mais úmidas, como as florestas semidecíduas. E as cores bege e laranja representam as florestas secas. E também as florestas de caatinga, as rigidifoliadas, né? Que ocorrem também aqui no nordeste do Cerrado, aqui no nordeste do Cerrado, divisa com a própria caatinga, e no próprio Pantanal, que tem também essas florestas, essas caatingas, né? Essas florestas rigidifoliadas, com troncos retorcidos e espinhosos, típicas de ambiente bem mais seco. Então, durante as glaciações, no período Pleistoceno,
O Cerrado teve grandes mudanças, então diferentes espécies e tipos de vegetação ocuparam diferentes regiões. Então com isso eu estou mostrando para vocês que o Cerrado é uma região muito grande, que tem uma variedade grande de tipos de vegetação, né, e uma variedade de paisagens e uma flora riquíssima e enorme. Né? Então o Cerrado não é apenas um visual de um tipo de ambiente. Né? A biodiversidade do Cerrado é enorme, inclusive no que se refere a tipos de paisagem. A partir das últimas décadas do século passado, a partir dos anos 70, 1970, o Cerrado tem sofrido uma devastação imensa, né, com grandes áreas desmatadas e uma ocupação grande que não tem sido planejada. Né, não foi uma ocupação planejada para ser muito sustentável. Por causa dessa combinação de endemismo e ameaças, essa região do Cerrado ela foi classificada como uma prioridade para a conservação da biodiversidade mundial, que são chamados hotspots de biodiversidade. É um termo em inglês. Hotspot significa ponto quente, né? região importante. Nessa figura são essas manchas coloridas. Aqui, no caso, o Cerrado está aqui no meio, tá vendo? Então, o Cerrado todo é uma região prioritária, Mata Atlântica também. São regiões que têm muitas espécies endêmicas que só tem ali, então se perder, perdeu totalmente. Né? Aquela biodiversidade se perde completamente se ela for destruída, e são áreas que têm sofrido bastante destruição. Nesse trabalho, o que a gente buscou responder foi uma pergunta específica: como é que a biodiversidade de árvores e arbustos do Cerrado se organiza no espaço geográfico? Será que existem divisões geográficas nessa flora? Esse tipo de pesquisa também é conhecido como biorregionalização, que é a identificação de regiões de biodiversidade no nosso planeta. Nessa imagem aí que você está vendo, a gente tem uma imagem clássica de grandes divisões de biodiversidade da Terra que já foram propostas no século XIX, como, por exemplo, a região neotropical, região paleotropical e outras. Mas aqui o objetivo é entender a divisão geográfica da flora do Cerrado, uma coisa mais específica nossa aqui, né? Em anos anteriores, outros trabalhos já foram feitos, começando esse processo nesse sentido, por exemplo, pelo botânico escocês James Hatter e por pesquisadores brasileiros que identificaram grandes divisões na biodiversidade da vegetação específica da savana, né? Ou então outros trabalhos que focaram especificamente só nas espécies herbáceas. Essa imagem aqui é uma imagem do trabalho do Hatter, que identificou, né, grandes regiões do Cerrado no Brasil só na savana. Nesse trabalho, a gente procurou incluir todos os tipos de vegetação que ocorrem no Cerrado. Tá? A gente incluiu todos, não incluiu só a savana, incluiu a savana, as florestas também, toda a vegetação. Além disso, a gente também incluiu o Pantanal na nossa análise. O Pantanal é a maior planície de inundação do mundo, né? Aqui vocês estão vendo aqui nesse mapinha à direita, a região do Pantanal encaixada aqui, né, no sudoeste do Cerrado, fronteira com Bolívia, Paraguai. Mas o Pantanal não é só uma área que alaga periodicamente. Ele também tem áreas que não alagam, né? Tem grandes áreas que não alagam. E nessas áreas que não alagam, como nessa imagem que a gente está vendo aqui, essa área de cima aqui, tá vendo? Essa vegetação é em grande parte cerrado também. Tá? Então por isso que a gente incluiu. E o Pantanal, apesar de ele ter uma inundação numa certa época do ano, porque ele tem um relevo baixo, né, deprimido, e a água se acumula ali. Porém, o clima do Pantanal não é um clima úmido, é um clima que tem uma seca marcada, muito forte, né? Tem um período seco grande. E uma parte da vegetação é parecida com o Cerrado, então a gente também incluiu nessa análise. Para responder essas perguntas, a gente reuniu uma base de dados de várias fontes, com listas de espécies de árvores e arbustos de 894 localidades diferentes, distribuídas pelo Cerrado e pelo Pantanal, que são esses pontos pretos que aparecem aí nesse mapa. Cada ponto preto desse é um local que foi estudado por alguém e produziu uma lista de árvores e arbustos, nomes científicos encontrados, e a gente reuniu isso numa base de dados espacializada. Né? Essas 894 localidades tiveram juntas a incrível biodiversidade de 1.714 espécies de árvores e arbustos. Para a gente conseguir avaliar a organização geográfica de toda essa biodiversidade,
a gente usou uma sequência de técnicas estatísticas e matemáticas. Esse gráfico aqui, por exemplo, mostra todas as localidades estudadas, cada local, cada pontinho preto naquele mapa virou um ponto colorido aqui nessa figura. Só que aqui nessa figura é uma análise interessante, que é o seguinte: quanto mais próximos esses pontos estão um do outro, mais parecidas as espécies de árvores e arbustos são, tá? E os pontos azuis correspondem às savanas do cerrado. Os pontos verdes correspondem às florestas ripárias ou florestas semideciduas. E os pontos avermelhados são as florestas secas. O que chama atenção aqui é que a gente encontrou uma coisa que já se conhecia, mas foi confirmada, que as árvores e arbustos das savanas são bem diferentes das árvores e arbustos das florestas secas e semideciduas, né? Então tem uma diferença, são espécies em grande parte, não totalmente, tá? Porque você vê que tem pontos azuis de savana misturados aqui, então não é uma diferença total, mas existe uma grande diferenciação da flora da savana da flora das florestas dentro do cerrado. E por outro lado, a flora das florestas secas e semideciduas, ela tem uma sobreposição grande, tá? Então, por aqui a gente vê que em parte tem uma sobreposição, existe uma sobreposição, porém existe também uma grande diferenciação. Depois da gente fazer análise, a gente produziu esse mapa aqui. Esse mapa mostra o resultado final da divisão estatística de todas essas diferenças, começando por uma interpolação espacial de eixo de NMDS que a gente fez, depois uma divisão de análise de médias K. O importante aqui é que foram identificadas 18 sub-regiões no Cerrado com flora suficientemente diferente para representar sub-regiões diferentes. Então, cada sub-região dessas recebeu um nome diferente. Então, você vê que tem várias sub-regiões, né? Bem aqui, o Pantanal, repara, o Pantanal foi dividido aqui, ó, em duas grandes regiões, uma mais a oeste, uma mais marginal, na margem do Pantanal. Outras são mais aqui longitudinais, outras se dividem, tá? Então esse mapa é um mapa, pessoal, da organização espacial, organização geográfica da biodiversidade de todo o Cerrado e do Pantanal no Brasil, tá? Então isso aí é uma abordagem diferente do que normalmente é feita. Em vez de focar no mapeamento do tipo de vegetação, se savana, não savana, savana, floresta seca, a gente viu a organização espacial geral da biodiversidade, tá? Então isso aqui significa que tem savanas e matas secas em cada uma dessas regiões, e isso, uma coisa é sobreposta à outra. Mas voltando aqui, cada região dessas recebeu um nome. Por exemplo, a região 17, que está marcada aí nessa imagem, foi chamada de Cerrados do Oeste Mineiro, nesse caso, e ela recebeu uma lista de espécies indicadoras de cada região. Então tem certas espécies que são indicadoras dessa. Quando você encontra no campo, ela indica que você está naquela região, ela caracteriza aquela região, né? No caso da sub-região do Oeste Mineiro, por exemplo, entre as espécies indicadoras a gente tem a pindaíba, cujo nome científico é Duguetia lanceolata. Olha que espécie linda! Ela é uma espécie indicadora dos cerrados do Oeste Mineiro no nosso trabalho. Assim como o camboatã, que é Cupania vernalis, tá? E também a canela de veado Auratea parviflora. Então essas, entre outras, foram espécies características do Cerrado do Oeste Mineiro. Por exemplo, cada uma das outras 18 regiões teve também as suas espécies indicadoras e outras caracterizações. Essas 18 regiões não são independentes, separadas umas das outras, né? Elas têm graus de semelhança, tem espécies que ocorrem em várias dessas regiões. E essa outra análise aqui, ela avaliou como essas 18 regiões podiam se agrupar. Então essas 18 sub-regiões foram agrupadas em 9 grandes zonas do Cerrado e do Pantanal, né? Então você vê que foram formadas 9 zonas. A região central do Cerrado forma um grande bloco, que é esse bloco 1 cor-de-rosa aqui,
que é o centrão do cerrado, né? A maior parte da flora do cerrado está aqui. E depois você tem os demais grupos que têm menos afinidade entre si e se distribuem nas margens norte, oeste e sudoeste aqui desse domínio todo. Inclusive o Pantanal, repara que essas regiões do Pantanal não se agruparam, né? Elas ficaram separadas. A interpretação nossa é de que uma parte essas zonas menores que estão espalhadas no norte e no oeste, elas têm, na verdade, uma mistura de floras de outros domínios vizinhos, né? Então tem muitas espécies amazônicas aqui na região, nessa zona 4 e 6, tem muitas espécies da caatinga na 9, nessa 2 aqui também. Então em parte são floras diferenciadas, em parte porque refletem floras de outras regiões também. Muitos fatores ambientais ajudaram a explicar por que essas espécies do Cerrado e do Pantanal se agrupam dessa forma no espaço geográfico. Entre esses fatores foram importantes o grau de aridez de cada região, regiões mais áridas ou menos áridas corresponderam a grupos diferentes de espécies, né? Se a região tem um inverno mais frio ou não, já que mais para o sul as frentes frias chegam e derrubam as temperaturas no meio do ano, então o frio, existir um frio na época do ano diferenciou certas regiões também. A distribuição das chuvas foi muito importante nessa organização. Regiões que têm as chuvas mais uniformemente distribuídas e regiões que têm uma seca mais marcada, mais longa, também isso influenciou muito. E vários outros fatores. Por exemplo, a proximidade dos rios, as mudanças que houve no período Pleistoceno, de 21 mil anos atrás, que nós também conseguimos incluir na análise. Então, regiões que foram mais ou menos afetadas pelo Pleistoceno também corresponderam a regiões com floras diferentes. Então, algumas dessas diferenças de espécies têm a ver com o fato de estar perto ou longe de rios, tem a ver com o fato de que estava mais ou menos afetada por certos períodos, acontecimentos no Pleistoceno, no último máximo glacial, e também a distância de sítios arqueológicos. A gente conseguiu medir também a distância de cada local ao sítio arqueológico mais próximo, e isso estatisticamente foi mantido no modelo. Esse trabalho mostra que, apesar dessas regiões do Cerrado e do Pantanal terem estação seca, terem tipos de vegetação conhecidos, elas funcionam de forma diferente, com espécies diferentes e também combinações de chuva, solo, rios, fogo, história climática diferenciadas. O fogo também entrou como fator explicativo, né? A frequência de fogo foi um dos fatores que também entrou. Nós brasileiros podemos conhecer com esse resultado ainda mais como é rica a paisagem do Cerrado e do Pantanal e que cada região dentro do Cerrado e do Pantanal tem o seu Cerrado e o seu Pantanal diferenciados, porque tem conjuntos de espécies de plantas, de árvores e arbustos que são diferentes. Então essa é a mensagem desse trabalho, né? Não é o Cerrado, aquela imensa mancha, como se fosse uma coisa homogênea. Não, você tem biodiversidades diferentes em regiões diferentes. Tá? Isso é uma mensagem muito importante. E isso está mapeado agora. Tem um primeiro mapa, um primeiro mapeamento. Né? Esses resultados me fizeram refletir como é que tem mais biodiversidade além dos tipos de vegetação que a gente conhece dessas regiões. Né? Porque mesmo a savana, com as suas árvores que resistem ao fogo muitas vezes, o seu tapete de gramíneas, né? Mesmo a savana teve diferentes espécies em diferentes regiões. E mesmo as florestas, como a floresta decídua e a floresta semidecídua, tiveram também espécies diferentes. Isso fica claro nesse gráfico. Aqui no eixo X você vê as sub-regiões, as 18, cada barra dessa representa uma daquelas 18 regiões. Aqui no eixo Y, o tamanho da barra representa o número de pontos que tinha, e essas cores azul representa a savana, quantos pontos era o savana, o verde é quantos pontos era a floresta semidecídua e o rosa é quantos pontos era a floresta seca, decídua. Então você vê aqui, o que eu quero dizer com essa figura? Que diferentes sub-regiões florísticas dessa têm tipos de vegetação diferentes. Algumas regiões florísticas têm todos os 3 tipos, outras é só savana,
outras têm 2 tipos. Ou seja, dentro dessas regiões florísticas, você tem as fisionomias conhecidas, os tipos de vegetação conhecidos que tem dentro do complexo do Cerrado e do Pantanal, né? Então, isso ou seja, os tipos de vegetação, as fisionomias atravessam essas regiões florísticas. Uma coisa está por cima da outra, tá? Com esses resultados, vai ficar mais fácil para os brasileiros escolherem como conservar melhor os ecossistemas do Cerrado e do Pantanal, sabendo que regiões têm espécies diferentes das outras, né? Fica claro que colocar algumas reservas em algumas regiões pode deixar outras regiões com a sua biodiversidade desprotegida. Essa imagem aqui, por exemplo, né, um exemplo, ela é uma ilustração das áreas protegidas na região conhecida como Matopiba, que é a região ali, a transição do norte, a transição do Tocantins, sul do Maranhão, o sul do Piauí e o oeste da Bahia, uma região que está passando por grandes transformações da paisagem agora. Então você vê as reservas que tem aqui. Repara que tem regiões aqui que tem regiões florísticas que nós identificamos que quase não tem parques e reservas. Outras têm várias. Então, ao escolher onde proteger a biodiversidade, a gente precisa levar em consideração onde é que tem regiões de biodiversidade diferentes. Então, esse mapeamento da biodiversidade do Cerrado e do Pantanal, ele tem o potencial de ajudar a gente a refletir onde colocar novos parques e reservas para a gente garantir que uma parte dessas biodiversidades e suas ecologias, né, estejam também protegidas para o futuro, para as pessoas do futuro, as próximas gerações, né? Outra coisa interessante é que a pegada humana ancestral dos sítios arqueológicos foi mantida estatisticamente no resultado final. Isso é interessante porque mostrou que existem efeitos de longo prazo. Ela indica, não é uma prova total, né? Esse resultado não afirma que o Cerrado é um retrato dos povos indígenas do passado, simplesmente. Mas ele sugere, ele indica, ele abre a porta para mostrar que existem possíveis efeitos de longo prazo da atuação das populações indígenas sobre a organização geográfica da biodiversidade do Cerrado. A gente sabe que esses povos eles escolhiam as suas frutas, suas sementes, caçavam, construíam durante milhares de anos, alterando essas paisagens, e que certas espécies em cada região provavelmente foram selecionadas, espalhadas, também distribuídas por esses povos, e eles não destruíram os ecossistemas durante esses milhares de anos do seu desenvolvimento. Esse resultado aqui, claro que não é um resultado final, porque à medida que as mudanças climáticas forem avançando no planeta Terra, que estão sendo produzidas pela nossa economia humana, diferentes regiões têm previsão de passar por secas mais severas, outras menos severas, provavelmente aumentando a quantidade de queimadas em algumas regiões mais do que em outras, né? E isso provavelmente vai modificar a organização espacial da biodiversidade dessa região. E a gente precisa acompanhar essas mudanças e reavaliar essa situação de tempos em tempos. Em outras palavras, essas regiões de biodiversidade do Cerrado provavelmente vão se transformar nas próximas décadas, né? E a gente precisa refazer esses mapeamentos periodicamente para acompanhar isso e ir tomando melhores decisões ambientais no nosso país. Também é importante a gente ter em mente que todos esses fatores ambientais, como o fogo e os solos, foram importantes, mas nessa análise aqui, o resultado da análise indicou que todos eles foram importantes. Não teve um resultado de um mais importante do que o outro, né? E foi um resultado conjunto, ou seja, a ecologia complexa da interação de tudo isso que define essa organização espacial, né? E agora, eu também quero chamar a atenção o seguinte: a gente fez esse trabalho quando a atividade humana já estava aumentada no Cerrado, né? Esses dados foram coletados nas últimas décadas, dessa base de dados, e o Cerrado já estava ocupado, já estava sendo desmatado, caçado, queimado. E o regime de fogo que tem no Cerrado hoje,
ele é muito diferente do que predominou nos últimos milhares de anos e que ajudou a formar essa biodiversidade que a gente encontrou. Então, fica a porta aberta para saber que a gente já está fazendo uma avaliação com uma situação que já é alterada, né? Também é importante lembrar que tem áreas do Cerrado e do Pantanal que não tinha pontos disponíveis na nossa base de dados. Como você pode ver nessa imagem aí, são regiões que são bastante vazias de pontos, né? Então, é possível que um trabalho feito com mais pontos no futuro possa refinar esse mapa, né? Possa trazer mais conhecimento. Tem uma região aqui no Pantanal que tem um buracão, tá vendo? Norte do Pantanal. O Pantanal tem muito pouco estudo de biodiversidade publicado no Pantanal em relação ao tamanho que ele tem, né? O Cerrado de Mato Grosso é pouco estudado em relação ao tamanho dele, né? E tudo mais. Então a gente ainda pode melhorar esse resultado. Pessoal, ficamos por aqui. Quem tiver interesse pode consultar o trabalho, que tem muito mais detalhes e resultados do que é possível resumir em um único vídeo. O link para o trabalho está nos comentários do vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima. Esse trabalho ele foi possível fazer graças ao apoio da UFRN e do CNPq através de bolsas de PIBIC, de iniciação científica, para 2 alunos que foram coautores. E esse vídeo também é parte de um projeto de divulgação científica e ele contou com a coprodução da Ana Júlia Dantas de Medeiros, que é discente do bacharelado em Ecologia da UFRN. Um abraço a todos, até a próxima.